e te dá guarida. Aleluia. Agradeço essa rica oportunidade. Você pode adorar o Senhor com as palmas nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Jesus te dá guarida. Jesus está dentro do seu barco. Glória a Deus. Quem aqui Jesus está dentro do barco? Dá um glória a Deus aí. Se Jesus não estivesse dentro do nosso barco, o que seria de nós? Nós já estaríamos debaixo da água do mar, né? A palavra fala, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Como que é, igreja? Vocês lembram? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, as misericórdias do Senhor, e ele continua falando que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, nós aqui estamos por causa da misericórdia do Senhor na nossa vida. Eu não mereço estar aqui, você não merece, mas a misericórdia do Senhor é grande para conosco, e aqui estamos. Irmãos, nós já falamos, o Senhor colocou no nosso coração, nesta semana passada, de começarmos esta campanha, porque nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, não só famílias evangélicas, né, dentro da igreja, mas famílias, né, não crentes também, sendo destruídas. Nós vemos que o inimigo da nossa alma, ele está com todas as suas forças para destruir a família. Ontem, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, um garoto que se matou, de uma cantora famosa, e por causa que ele fez uma brincadeira na sua rede social com um amigo, e brincadeira de, né, homem com homem, mas ele depois fez um outro vídeo dizendo que não, que era somente amigos. Mas as pessoas, as redes sociais também, nós precisamos ter muito cuidado com as redes sociais, porque é uma bênção, né, para divulgar o evangelho, para falar de Jesus, mas também para aqueles que não estão em Cristo, aqueles que gostam só de falar, murmurar, de falar mal, também a rede social é uma ferramenta muito terrível. E falaram bastante desse garoto e ele acabou se matando ontem, né? E hoje também eu estava com a televisão ligada, a hora que eu estava fazendo o almoço, também um pai ou o filho que matou o pai? Aqui em Valinhos. O filho matou o pai, né? Empresário. Aqui em Valinhos. Uma família de posses, mas diz que o pai era muito bravo e acabou que o inimigo usou o filho e tirou a vida do pai. Então, nós temos visto, irmãos, que o inimigo, desde lá de trás, o inimigo fez muitas coisas para destruir as famílias. E ele continua fazendo. Mas nós temos um Deus que ele quem instituiu a família. O maior patrimônio que Deus nos deu, que Deus te deu, é a sua família. Este é o maior patrimônio que Deus te deu. Não adianta você ter casas, muitas casas que valem muito dinheiro, muitos carros que valem muito dinheiro, mas se você não tiver uma família abençoada, né? Se você tiver uma família, uns filhos, esposo ou esposa para os irmãos, não adianta nada, porque a família é o maior patrimônio que o Senhor Jesus, que Deus nos deu. É a instituição mais perfeita que existe. Foi nela que Deus começou o sonho da humanidade, né? Por mais que a gente veja
tanta deformidade nos casamentos, nos lares, né, filhos, pais, mas foi o Senhor, Deus quem fez, e nada pode substituir, e nada pode se igualar a uma família que está aos pés do Senhor. Uma família que está no centro da vontade de Deus, não é? A Bíblia é muito clara quando ela fala para nós, pais, ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Porque quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, existe essa diferença, né? Tem muita gente que fala, ensina o caminho, né? Ó, filho, o caminho é aquele ali, vai. Não é assim não, é no caminho. Então, no caminho, você tem que estar junto, né? Você tem que estar junto com o seu filho, ensinando, né? Indo para a igreja, para a escola bíblica, ensinando ali dentro da sua casa, quando ele é criança, orando, porque a criança nasce, a criança não sabe nada, nada. Ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender tudo. E você ensinando o caminho do Senhor, né? Ensinando ele a ir para a casa do Senhor, a Bíblia fala que quando ele envelhecer, ele não vai se desviar, né? Aí você pode dizer, minha pastora, eu ensinei, mas meu filho está fora da presença do Senhor. E eu quero te dizer para você não se preocupar, se você tem a sua consciência tranquila que você ensinou o seu filho o caminho certo, o caminho do Senhor, e ele hoje está desviado da casa do Senhor, não se preocupe porque o Senhor está cuidando dele. A sua parte você fez. Se ele se desviou, aí já é problema dele, porque nós conseguimos conduzir os nossos filhos até uma certa idade, não é? Até uma certa idade nós conseguimos, vamos para a igreja, né? Mas chega um momento, quando eles ficam de maior, né? Chega um momento, ou eles até mesmo casam, que você não tem mais o domínio sobre a vida dos teus filhos. Mas se você ensinou, ele sabe, aleluia, que o único caminho é Jesus. Ele sabe que existe dois caminhos, que um leva para a perdição, para o inferno, e o outro conduz a Jesus. Então, não se preocupe, porque ele tem essa consciência, e o próprio Espírito Santo faz ele lembrar sempre que Jesus é o único caminho, né? Então, queridos, quando nós temos uma família no altar do Senhor, nós somos invejados. Sabia disso? Nós somos invejados quando nós temos uma família no altar do Senhor. As pessoas que talvez não conseguem fazer com que os seus filhos, ou o seu esposo, a sua esposa esteja no caminho, elas são invejadas. E com isso, ela tem inveja de nós. E com isso, nós precisamos mais e mais estar na presença do Senhor, para que o Senhor venha guardar a nossa família. Eu me preocupo às vezes assim, a gente anda muito, né? O pastor Marcos vai no Brás, vai em certas igrejas, e as pessoas sempre falam, a sua família é uma benção, olha a sua família, olha a sua família, olha a sua filha, seu filho, pastor Marcos e tal, e vem, e eu falo amém, glória a Deus. Mas eu sei que muitas pessoas vêm falar isso com inveja, porque não tem a família que eu tenho, né? E tem inveja da gente. Só que são pessoas, queridos, que a gente vê que nunca pagou preço pela sua família, que nunca orou pelos seus filhos, nunca trouxe os seus filhos para uma escola bíblica dominical, para um culto de ensino, que são os melhores, né, cultos para se ensinar, para aprender. E essas pessoas eu olho e falo amém. Mas eu vou orar, falo, Senhor, teu sangue tem poder. Sai para lá, teu sangue tem poder. E quantas vezes que Deus usa alguém para falar, estou falando de mim, e eu sei que com vocês também acontece, Deus usa alguém para falar em profecia com a gente, e as pessoas falam, muitos têm inveja de ti. Não é? Já aconteceu isso com vocês? Muitos têm inveja de ti, da tua família, né? E com isso, queridos, nós precisamos continuar com os nossos joelhos no chão,
né? Porque o inimigo, ele usa pessoas para, né, ter inveja e essa coisa toda. E muitas pessoas que também estão dentro da igreja, que às vezes, é difícil que eu vou falar aqui, mas eu como pastora já vi pessoas que estão dentro da igreja, mas que frequentam também o centro de macumba. Que também frequenta. Uma vez nós atendemos uma pessoa, um casal, eu e o pastor Marcos, e eles falaram, não tem mais jeito, nós já fomos lá no centro da macumba, já fomos no candomblé, nós fomos já nisso, dentro da igreja. Aqui dentro não deu resultado, nós fomos procurar esses lugares. Então, nós precisamos vigiar, aleluia, vigiar e orar, como diz a palavra do Senhor, porque quando nós pagamos um preço e colocamos a nossa família no altar do Senhor, o inimigo da nossa alma, ele se levanta de todas as maneiras, para que o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, saia da presença do Senhor. Aleluia, mas eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você nesta tarde, que a tua família é do Senhor Jesus. Aleluia, o inimigo da nossa alma, ele não tem poder contra a sua, contra a minha família, porque nós colocamos no altar do Senhor. Não quando você fala minha família no altar do Senhor, o que quer dizer isso? Que você sempre está colocando a sua família no altar do Senhor. Mas pastor, a minha filha, meu filho ou meu esposo não são crentes, estão desviados. Mas você está colocando eles no altar do Senhor. Aleluia, não significa que todos eles estão aqui dentro da igreja, estão servindo ao Senhor, mas você como servo e como serva do Senhor, você tem orado, você tem pagado um preço, você tem levantado pelas madrugadas, aleluia, e tem colocado a sua família aos pés de Jesus. Tu tem entregado, falado, Senhor, eu não posso ir aonde os meus filhos estão, eu não posso estar lá no trabalho da minha esposa, do meu esposo, mas o Senhor pode, guarda eles, aleluia, guarda eles, dê sabedoria a eles, né? Os irmãos ouviram aqui eu orando pela minha filha está trabalhando, fazendo pós-graduação dentro do HC, um hospital das clínicas, de quinta ela dá plantão na USP, e nós sabemos que são lugares difíceis. Nós sabemos que são lugares que eles são da esquerda. Eles são da esquerda, irmãos, literalmente. Então, só fala contra, isso está errado, é isso assim, assim, assim. E a gente tem que estar ali. Tem que estar ali buscando ao Senhor e orientando e falando, não é assim, cuidado e tal. Então, você tem que estar orando dia e noite pela sua casa, pela sua família, né? Porque o inimigo está aí, ele anda, a Bíblia fala, ao nosso derredor, tentando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também fala que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor. O anjo está aqui, Satanás está aqui, aleluia, para me atingir. Precisa passar pelo anjo do Senhor, mas Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar. Então, se você, querida irmã, que está aqui ou está na sua casa, se você tem entregado a sua família aos pés do Senhor, no altar do Senhor, tem orado, tem buscado, não se preocupe, descanse no Senhor. Pastora, como a senhora falar para mim não me preocupar? Eu estou falando para mim também. Queridos, meu filho Pedro, a vida dele é igreja, só igreja. Parou os estudos, por causa da pandemia, não conseguiu acompanhar nem online. Então, a vida dele é igreja. Eu só sei que ele está ou aqui ou numa congregação ali, mas é a preocupação de mãe. Eu não durmo enquanto Pedro não chega, né, das congregações ou do papo reto, de sexta para sábado. E eu estou, Pedro, você está onde? Pedro, não sei o quê. Pedro, olha o frio. Pedro, você não está na rua, né?
Essa é a preocupação de mãe, de pai, isso é normal. Mas eu quero dizer para você, quando a gente fala descansar no Senhor, é dizer para você descansar com as armadilhas do inimigo, né? A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Então, aquilo que você está passando lá dentro do seu lar, eu não sei, cada um aqui tem as suas dificuldades, né? As lutas de dentro do lar, porque não existe lar perfeito, irmãos. Não adianta você querer ter um lar perfeito. Isso não existe. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, pastor Marcos não é perfeito, Rebeca não é perfeito, Pedro não é perfeito, você, Mancida, não é perfeito, seu esposo, seus filhos. Ninguém é perfeito, nós fomos concebidos no pecado, né? Mas a diferença é que o Senhor Jesus está ali dentro do teu lar. Aleluia, e dentro do teu lar precisa ter paz, precisa ter harmonia, precisa ter alegria, né? A diferença é essa, cada um pensa de uma maneira, depois que os filhos crescem é assim, cada um pensa de uma maneira, eu penso isso, eu gosto de fulano, a outra não gosta, eu sou assim, cada um pensa de uma maneira, mas quando chega no final, no comum, é quem? É Jesus. Aleluia. O centro, quem está lá no centro da tua casa é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você não pode, queridos irmãos, abrir mão disso, de ter Jesus dentro do teu lar, né? Não pode. Quantas famílias que estão sendo destruídas porque abriu mão disso? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu atendi um adolescente aqui na igreja, ele estava com bastante problema, e eu atendi ele, e no meio da conversa ele disse assim para mim, pastora, é muito difícil que eu vou falar para a senhora, mas lá dentro da minha casa ninguém é crente. Ele disse, começando pela minha mãe e pelo meu pai, ninguém é crente. E eu achei assim bonito dele, bonito e preocupante. Ele disse, eu sou a coluna lá dentro da minha casa, porque eu oro, eu leio a Bíblia. Agora meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai e minha mãe de joelho. Eu nunca vi meu pai e minha mãe lendo a Bíblia. E eu tentei contornar a situação, e eu me preocupei muito. E infelizmente, irmãos, é uma realidade. Nós, como pais, muitas das vezes nós temos deixado o inimigo da nossa alma, às vezes, entrar. Mas é uma coisinha. A Bíblia fala da brecha. O que é brecha? Se a porta está fechada, é uma brechinha assim, ó, que você deixou na porta. O inimigo entra. Jesus não, ele bate. A palavra fala que Jesus é educado. Ele bate. Se você abrir, ele te convida a cear com ele. Agora o inimigo não, o inimigo ele procura a brechinha, ele achou a brechinha e ele entra. E nós temos deixado entrar estas brechas dentro da nossa casa. Pastora, como assim? Você tem permitido certas coisas dentro do seu lar, que o Senhor não se agrada. Isso começa com uma coisinha e vai, e daqui a pouco você vê, o negócio já está, não tem mais jeito, não é? Então, seja o sacerdote da sua casa, a partir de hoje, aleluia, o Senhor constituiu você como sacerdote, aleluia. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, estes grandes homens de Deus, Abraão, Jacó, Isaac, né? Se você lê a história de cada um deles, todos eles teve problema dentro da sua família. Todos eles. Não é? Todos eles. Jacó já nasceu brigando com Esaú. Não foi? Jacó já nasceu brigando com Esaú. E puxa o pé, já sai puxar com o pé dele, né? Os gêmeos. Então se for olhar, esses homens que se destacam, que nós temos como exemplo na nossa vida, todos tiveram dificuldades na sua casa, dentro do seu lar.
Só que tem essa diferença. Nenhum deles abriu mão de ensinar dentro da tua casa. Nenhum deles abriu mão de dizer, quem manda aqui sou eu. Aleluia, porque Deus está comigo, eu aprendi assim, sirvo a Ele e vocês vão ter que seguir aquilo que eu mandar. E aquela época era mais rigoroso. Na minha época, nós que temos mais de 50, nós sabemos disso. Né? O tão rigoroso que era, ou era crente ou era crente. Não tinha outra opção. Hoje as mães falam, você quer ir na igreja? Ah, então não vai não. Você quer ir aonde hoje? Ah, mãe, hoje eu vou sair com meu amigo, que a gente nem sabe aonde é. Vai num barzinho. Ah, vai então, meu filho. Um dia uma mãe, eu chamei a atenção da filha, porque não estava vindo no Paputim, e a mãe disse bem para mim, eu falei para ela não ir mesmo. Eu falei, mas como assim, meu Deus? Ela disse, porque ela precisa também ter a vida social. Ela precisa ir para o shopping com as meninas. Porque lá no shopping conhece bastante meninos, dos rolezinhos, né, que fala. E eu falei assim, poxa vida, mas não tem outro dia para você deixar ela ir para o shopping? A sexta-feira é deles, Paputim. E foi justo quando eu estava liderando os adolescentes. E ela disse, não, é de sexta mesmo que ela vai. O que eu vou falar? Vou falar, não, vou brigar com a mãe? Não posso fazer isso. Então é nós que temos que ter esse discernimento. É nós que temos que ter a rédea de dentro da nossa casa, principalmente dos nossos filhos. Não é? É nós que precisamos ter o discernimento, o entendimento que os nossos filhos precisam estar na casa do Senhor. No nosso tempo, Mancida, no nosso tempo não era todo dia que nós ia para a igreja. Meu pai chegou a falar para mim, pega sua cama e vai embora. Porque minha mãe faleceu, ele se desviou e eu ia para a igreja para não ficar em casa. Porque ele se desviou e era aquela contenda, então para não brigar, saía do serviço e ia para a igreja. Segunda-feira, ensaio não sei do que. Terça-feira tínhamos um culto de oração abençoado, meu sogro que fazia, que era o pastor da oração, era um culto que lotava a igreja em Campinas. Quarta-feira ensaio, quinta-feira culto. Eu não saí, quando eu chegava meu pai estava me esperando na porta da sala, já bravo, querendo bater. Estava endemoniado, dizem que quando desvia 7 demônios a mais, 70, sei lá quantos, acho que todos, né? 7 vezes. E é incrível, né? A pessoa quando se desvia pega raiva de crente. Pega raiva de crente. E meu pai me esperava na porta da sala, e a hora que eu abria assim bem, para não fazer barulho, ele falava, eu até levava um susto, ele escondido na sala. Você estava onde? Olha a hora, 10h30, por aí. Eu falava, estava na igreja. E aí ele dizia, fazendo o que na igreja? Estava no ensaio, estava no culto. E ele dizia, por que você não pega a sua cama e vai morar na igreja? Ah, mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu era abusada, sabe? Eu dizia, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Acho que vai ficar mais fácil. E entrava para o meu quarto, ia chorar, né? Chorei muito, jejuei muito para meu pai voltar para a igreja. Graças a Deus voltou. Então, queridos, nós precisamos fazer com que os nossos filhos sintam vontade de estar na igreja, não é? Não deixar os nossos filhos fazer o que eles querem. Lá no Salmo, Salmo que é? 122? Alegrei-me quando me disseram? É 122? Olha o que Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não fala, olha, eu fiquei muito alegre na hora que eu cheguei na casa do Senhor. Não, é quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa fazer com que os seus filhos sintam prazer de estar na casa do Senhor. Principalmente hoje, nesse tempo que nós vivemos, em que os jovens acham que o mundo tem muito a oferecer, não tem nada. Mas às vezes o jovem fala, não, vou um pouquinho lá para ver, né, o que é que meu amigo tanto fala, o que minha amiga tanto fala. Mas nós sabemos que o mundo não tem nada para se oferecer. Aleluias, glórias a Deus. E nós precisamos ser o sacerdote, que eu estava dizendo, lá antigamente esses homens eram sacerdotes do seu lar.
Vemos também, queridos, que para entrar lá no Santos dos Santos, para ter a família no altar do Senhor, para expiação de pecados, o que fazia? O sacerdote matava o bezerro, né? Bezerro não, um animal, era qualquer animal, ovelha, que não tinha mácula, que não podia ter mácula. E vinha para dentro e apresentava ali ao Senhor. Era o sacerdote que fazia isso para expiação do pecado, não é? Então, hoje nós temos livre acesso a Deus, quando o véu do templo foi rasgado. Então, nós não podemos fazer com que isso mude. É você que precisa estar orando e buscando ao Senhor. Quando, é interessante no livro de Jó, no versículo 5, Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que coisa linda. Os filhos de Jó davam banquetes, né? Pecavam, bebiam, ficavam embriagados. Mas o que Jó fazia? Jó oferecia sacrifícios ao Senhor pelos pecados dos filhos. Olha que coisa mais maravilhosa. Hoje não existe mais, graças a Deus, não precisamos mais fazer sacrifício vivo, né? Assim, sacrifício de morte de animal, para que o Senhor venha nos ouvir. Não, hoje nós, o sacrifício tão pequeno do que Jesus fez por nós, é pagar preço de estar de joelho, é de estar na casa do Senhor apresentando os seus filhos, aleluia, fazendo as campanhas, né? Não pode se viver de campanha, entra uma, sai na outra, né? Você pode fazer a campanha, mas você precisa ter uma vida com Deus, aqui nos cultos de ensino, no culto de domingo, porque tem gente que só faz campanha. Tem gente que você não vê no culto nem de quarta e nem de domingo, mas de segunda não falta. Aí não pode. Aí não pode, porque você está só vindo nos cultos da campanha só para receber. Só para receber, porque o culto da campanha é para receber. Não é? É um propósito para receber. Então você precisa vir no culto de domingo e no culto de quarta, ou no círculo de oração, para a gente adorar também ao Senhor, para também a glorificar ao Senhor. Lógico que quando nós saímos dos nossos lares para estar em qualquer culto, a gente vem também para pedir. Mas a primeira coisa é agradecer, é adorar. E a consequência disso o Senhor nos dá. Quando você é um adorador, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem aquilo que você necessita. Talvez não aquilo que você quer, que aquilo que você precisa tanto, mas aquilo que você necessita, com certeza o Senhor te dá. Então nós precisamos vigiar muito nesta causa, principalmente dos nossos filhos, né? Queridos, numa coisa também que nós precisamos observar, que muitos de nós ainda não temos observado, que primeiro é Deus na nossa vida. Deus é em primeiro lugar. Segundo lugar é a nossa família. E terceiro lugar é a igreja. Muitas pessoas eu vejo até pastores que perderam os seus filhos para o mundo porque colocaram a igreja em segundo lugar. Tirou o lugar da família e colocou a igreja. Não é? Deus é o primeiro, isso não tem jeito. Mas a sua família em segundo lugar. Porque você precisa cuidar da sua família primeiro, não é? Para que você possa estar falando de Jesus para as pessoas, para que você possa, a sua família ser exemplo, você precisa cuidar da sua família. Aleluia. Tem uma frase que eu tentei me lembrar hoje, mas vamos ver se alguém lembrar, que fala assim, ó. Não adianta todo o sucesso do mundo na vida secular de um homem ou de uma mulher,
se a família, porque senão, não adianta todo o sucesso do mundo e a família ser um fracasso. Não adianta isso. Se você tem todo o sucesso do mundo, na sua vida profissional, na sua vida material, em tudo, mas se a sua família for um fracasso, não adianta nada. Não adianta nada. Então você precisa prestar muita atenção. Não existe família perfeita. Toda família tem erros, tem dificuldades. Mas existe família estruturada e feliz. Apesar de todas as imperfeições. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Você precisa ser sábio, sábia, dentro lá da tua casa. Uma palavra pode destruir o teu lar, a tua família. Por isso que o provérbio, Salomão, ele fala muito, né, sobre a sabedoria. Então nós precisamos, irmãos, cada dia pedir sabedoria ao Senhor dentro do nosso lar. Com os nossos esposos, os maridos com as esposas e com os nossos filhos, para que o Senhor venha nos dar graça, né? Porque só através da graça e do poder de Deus que nós conseguimos edificar e fortalecer as nossas famílias. E quando nós entramos aqui no livro de Josué, todos nós conhecemos a passagem de Josué, né? A caminhada de Josué. Josué, ele era da tribo de Efraim, filho de Num, e ali Josué estava junto com o povo ali do Egito, e Josué se destaca no meio de todo mundo ali, dentre tantos, mas ele também se destaca, e nós vemos que Josué, ele estava aqui no capítulo 24, ele já estava no final da sua vida, não é? Já estava no final da sua vida, e só que Josué, uma coisa muito interessante, Josué, ele nunca se preocupou em deixar bens materiais para a sua família. Mas Josué, ele se preocupava em deixar um legado para a sua família. Não é? Ele se preocupava com isso. E, infelizmente, nós temos visto muitas famílias, pais, mães, que têm se preocupado em deixar bens para os seus filhos. Uma vez eu estava conversando com um pastor mais ou menos bem de vida, já veio bem de vida, e ele dizia isso, ele falou assim, eu me preocupo demais, e eu já fiz isso em vida, eu já dei um apartamento para cada filho, já passei para cada filho em vida, e para que eles depois não briguem, e vou deixar também algumas coisas, e não sei o quê, e tal, naquela preocupação, e eu falei, que legal, e tal, mas dentro da minha cabeça eu pensava em cada filho, que eu cresci com eles em Campinas, e eu pensava em cada filho, eu pensei, meu Deus, está pensando nos bens materiais, porque a maioria dos filhos estão todos desviados, todos distanciados dos caminhos do Senhor, cresceu tudo com a gente lá em Campinas, tudo a mesma idade minha, e o pai preocupado em deixar um apartamento, vai deixar na casa, que depois eles brigam aí pelo que está no meu nome, ele falou, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, e cadê o legado? Cadê o legado? Você precisa deixar o legado, os ensinamentos do Senhor, que é o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família. Eu posso hoje, você pode hoje tombar aqui nesta terra, mas você vai morrer convicto que você ensinou, que você deixou exemplo dentro da sua família como uma mulher, como um homem de Deus. Aleluia, que você ensinou o caminho correto para os seus filhos. E Josué, a maior preocupação dele era essa, né? Nós vemos na trajetória toda de Josué. Nós sabemos que Josué, ele não chamava Josué, ele chamava Oséias, não é? Só que Oséias, o significado da palavra, do nome Oséias, era salvação. E aí Deus,
usa Moisés para mudar o nome dele para Josué. Olha a sabedoria de Deus dando, né, a Moisés. Porque você tendo um nome que significa salvação, você pode se achar o tal. Eu sou a salvação. Se Deus deixasse ele com o nome de Oséias, ele podia se gabar, ele podia se engrandecer. Povo, Moisés morreu e agora sou eu sou a salvação, eu que vou salvar vocês. Mas Deus falou, não, muda o nome dele. E o nome dele foi Josué, que significa Deus é a salvação, o Senhor que salva. Aleluia. Então, quando o povo olhava para Josué, eles não viam o nome Oséias, que significava salvação, porque o povo podia idolatrar Josué. Então, Deus muda o nome dele, para que o povo olhasse para Josué e visse, não, quem vai nos salvar é Deus. Aleluia. Quem vai nos tirar do Egito, dessa escravidão que nós estamos vivendo, não vai ser Oséias, não vai ser a salvação, né? Mas vai ser Josué, que significa Deus é que salva. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos o tanto que Josué foi usado por Deus. Aleluia, não é? Para tirar o povo do Egito. Glórias a Deus. E no último, no capítulo 24, que nós lemos, que é o tema da nossa campanha, nós vemos aqui, o povo ainda rebelde. Povo querendo servir a outros deuses. Eu estava ontem lendo todo o capítulo todo o livro de Josué. E como esse povo deu trabalho. Quando olha para o irmão Félix, às vezes que eu e o pastor Marcos, cansados, eu digo assim, né, não cansados de querer parar não, mas cansados de tanta coisa, o povo fala uma coisa, outro fala outra, você manda ir para cá, vai para lá, você manda fazer isso, vai. E aí, a gente fica meio que, nossa, será que vale a pena? O povo não ouve, o povo não sei o quê. E aí a gente começa a meditar em Josué e Moisés. Moisés, acho que muito mais. Moisés sofreu, acho que mais. Né? Porque Josué já pegou lá no finzinho. Mas imagine Moisés, 2,5 milhões de pessoas. Nós temos 7 mil, 8 mil crentes, a gente já está aguentando, né, Lu? 2,5 milhões de pessoas na cabeça de Moisés. Você tirou nós lá do Egito para morrer aqui? É melhor a gente voltar para lá e comer pepino, comer cebola? Você nos tirou para morrer aqui no deserto? Nós queremos voltar aí, Moisés. Com toda a calma que a Bíblia fala que ele era sereno, Moisés subia e ia orar. Ficava lá 40 dias, 40 noites orando e jejuando pelo povo. Mas quando Moisés voltava, o povo tinha feito um monte de coisa errada. Estava adorando outros deuses, tinha feito bezerro de ouro, estava em prostituição, estava naquela ruaça. Moisés ficava nervoso, lógico, ser humano, não é? Mas a gente olha para Moisés e fala, mais um pouquinho, vamos conduzir mais um pouquinho, não é? Então Moisés e Josué foram homens de Deus, que Deus usou para tirar o povo do Egito. E no capítulo, em todos o livro, se você for ler, tudo o que aconteceu na trajetória de Josué é coisa muito linda, não é? Que o Senhor Jesus fez através deles. Eles passaram o Rio Jordão, né? E ali Deus fez tanta coisa linda. No versículo 6 do capítulo 23 diz assim, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele sempre ensinando o povo, aleluia, para que eles não se apartassem da lei, né? E é a mesma coisa conosco hoje. Nós precisamos estar ensinando a nossa família, né? Estar junto com a nossa família.
O que também é muito importante, que hoje não temos tanto costume como antigamente, o culto doméstico, não é? Eu me lembro do nosso culto doméstico, que meu pai fazia, e o culto todo era de joelho. Não era o culto em pé e depois dobrar o joelho, não. Eu já ficava de joelho, na ordem. Meu pai, minha mãe, minha irmã, era eu. Aí começava pela mais nova e certinho. Ele punha na ordem certinho. Aí ele lia a Bíblia, minha mãe lia. Eu não sabia ler ainda, quando eu sabia eu falava, o Senhor meu pastor, nada lhe faltará, e aí ia. Eu lembro como se fosse hoje. E aí meu pai de joelho explanava alguma coisa ali, e depois era 1 hora de joelho antes de dormir. Todos os dias, né? Muitas das vezes nós dormíamos ali na cama, né? De joelho na cama. Quando meu pai acordava, e era oração, não era oração de quietinho, não, era Jesus maravilhoso, né, oração mesmo. E meu pai brigava com a gente, vocês estão dormindo, acorda, não sei o quê, tem que orar, não é? Então, hoje nós não mais fazemos o culto doméstico como se deveria fazer, não é? O culto doméstico é muito importante, porque é ali que nós temos, né, a comunhão com Deus, a comunhão com os nossos filhos, com o nosso esposo, ali é que Deus nos ouve, ali que nós explanamos. Nós fazíamos o culto desde quando o Pedro era pequenininho, eu me lembro, e o Marcos falava, cada um vai fazer o seu pedido de oração. E eu me lembro quando eu trabalhava na igreja, e o pedido de oração dele, ele tinha 4 aninhos, ele falou, eu quero pedir oração para minha mãe não trabalhar mais e ficar comigo. Que os dois viviam na creche, escola. E ele fez esse pedido de oração. Minha mãe não trabalhar mais e ficar comigo. E interessante que Deus ouvia a oração dele. Porque não passou nem um mês, nós fomos transferidos de Campos para Rio das Ostras, para ser presidente. Pastor Marcos ser presidente, e aí eu não precisei mais, né? Tá, como trabalho mesmo. Ia para a igreja, mas ele podia ficar comigo. Então, queridos, é muito importante nós retornarmos os nossos cultos domésticos. Amém? Então, vamos lá, fale comigo. Família é projeto de Deus. Foi Deus que criou a família. O Senhor quer para você uma família abençoada. O Senhor quer dentro da sua casa paz, alegria, harmonia. Nós estamos caminhando para onde? Para o céu. É lá que nós vamos ter tudo isso. Mas aqui, o seu lar precisa ter ser um pedacinho do céu. Precisa ser um pedacinho do céu, o seu lar. Porque se para viver aqui, brigando, chorando, não adianta, né? E o Senhor não quer isso para as nossas vidas. O Senhor te salvou para você ser alegre, para você ser feliz. Então, família é projeto de Deus. O Senhor quer que a sua casa seja abençoada, e você precisa ser uma das colunas lá dentro da tua casa, coluna de oração. Você precisa ter, ou você ou seu esposo, alguém precisa ser a coluna de oração lá, tá bom? Segundo lugar, família protegida por Deus. Vamos lá? Família protegida por Deus. Queridos, quantos livramentos que você talvez nem viu que Deus deu para sua família. E quantos livramentos que nós vimos que Deus deu para sua família. Quem tem aqui, levanta a mão. Que já viu com seus próprios olhos. Que você disse, meu Deus, esse foi Deus que fez. Né? Às vezes estamos atravessando a rua, ou nosso filho, ou o marido, e o carro passa aqui, ó. Você fala, meu Deus, esse foi Deus. A Celina tem o testemunho da semana passada. Não tem quem não fala para a Celina, isso foi Deus, né? O óleo quente da gordura, que ela estava fritando salgadinho, começou a estourar os salgadinhos no rosto dela, no olho, tudo. A Celina não está com quase nenhuma marca. Mostra aí, Celina. Olha lá as marcas. Fez 1 semana sábado. Não tem quase marca. Isso é Deus, aleluia. Então vale a pena você estar nos pés do Senhor, no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele dá o livramento. Então, família protegida por Deus. Terceiro lugar, para nós encerrarmos, Deus pode restaurar
a sua família. Você crê? Você crê? Levante sua mão se você crê. Deus pode restaurar a sua família. Eu não sei o que está acontecendo lá, eu só sei da minha. Cada um sabe da sua, né? A necessidade de cada família. Mas eu afirmo aqui que Deus pode restaurar a sua família. Talvez alguém pense, mas é impossível, a minha família não tem mais jeito. Eu já ouvi muito isso. Pastora, minha filha, meu filho, não tem mais jeito. Quantas irmãs de círculo de oração que vêm, pastora, meu marido ou minha filha ou meu filho, não tem mais jeito. Eu falo, em nome de Jesus, não fale mais isso. Fale, tem jeito sim, porque quem vai dar jeito é o Senhor. Aleluia. Nós com as nossas mãos, com as nossas atitudes, com a força nossa, a gente não consegue mesmo. Mas o Senhor, Ele consegue, Ele transforma, né? Aí que nós nos enganamos. Quando a gente fala que a nossa família não tem mais jeito. Por quê? Porque o maior prazer do Senhor é abençoar a tua casa. Aleluia. Deus não tem prazer em ver a tua família como está, não. Deus não se alegra nisso. Deus, Ele tem prazer em ver a sua família feliz. Os seus filhos felizes, os seus filhos prósperos e muito mais os seus filhos dentro da casa do Senhor. Deus tem prazer nisso. E o Deus que você serve é o Deus do impossível. Então, queridos, eu te convido nesta tarde a colocar de pé. E te convido para que você seja perseverante na oração. Persevere na oração. Se você continuar sendo a coluna lá da tua casa, você vai ver o que Deus vai fazer lá. Continue orando, continue buscando. Não diga, não tem mais jeito, eu vou parar de orar. Não pare de orar, não. Né? O Senhor salva, o Senhor cura. Quantos testemunhos que o Senhor, que nós temos, de irmãs que oraram. Eu vou pedir para eles trazerem aqui na frente, tá? Espera aí que vocês vão trazer aqui. Quantos testemunhos, queridos, de irmãs que oraram pelos seus esposos. Lembra que eu falei na outra semana, daquela minha amiga Valéria, que o marido faleceu lá no México? A Valéria Malafaia. Ela estava indo, vou contar para pessoas que não estavam. A Valéria Malafaia era uma irmã lá da nossa igreja, de Rio das Ostras, muito bem sucedida. Tem muitos salões em São Fidélis, Rio das Ostras, Macaé, Campos, muito bem sucedida. E ela, uma filha, está morando em Los Angeles, Califórnia. E ela fazia tempo que não via a filha e foi para a casa da filha dia, acho que é 2 de junho, que ela falou numa live dela. E tinha que fazer os 14 dias no México, a quarentena. E foi com o marido 53 anos. Foi para fazer os 14 dias e e nesses 14 dias o marido pegou Covid. Os dois pegaram Covid. Só que ela conseguiu vencer, mas ele ficou ruim, foi para o hospital e eles acabaram ficando no México 44 dias. Né? Ele foi internado e entubado, enfim. Ele não conseguiu e faleceu no dia, acho que 9 de julho. E ela fez um culto de agradecimento a Deus, como não teve velório, não teve nada, ela pôs no coração, fez um culto já lá na casa da filha, em Los Angeles. E eu assisti o culto ao vivo, ela transmitiu pelo Instagram dela. E eu fiquei ouvindo ela contar. E ela disse, irmãos, eu nunca imaginei vir visitar minha filha, que era a primeira vez que eles estavam indo para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu ia com meu marido vir visitar a minha filha e que eu ia entrar no México com meu marido, mas aqui em Los Angeles eu entraria com meu marido numa caixinha. Porque o que ela fez? Ela gastou muito dinheiro nesses 30 dias que ele ficou internado. Gastou muito dinheiro no México. E para trazer o corpo para o Brasil, ela ia gastar muito mais. O que ela fez? Ela cremou o corpo, pôs numa caixinha e viajou com o corpo. Viajou com o cinza.
Levou para a filha, não sei se vai deixar com a filha, se vai trazer de volta para o Brasil. E ela disse isso: eu nunca imaginei entrar aqui para ver minha filha com meu marido dentro de uma caixinha. E ela contou o testemunho. E quando nós estávamos em Rio das Ostras, nós visitávamos muito eles, mas o Marcos, ele era uma pessoa que, sabe aquela pessoa que tem aquela filosofia, que tem aquela, e não entra na cabeça que Jesus é a salvação? A mulher muito crente, nos ajudava muito ali, escola bíblica dominical, trabalhos, ela ajudava demais, mas ele ia até nos cultos. Marcos fazia o apelo, mas ele nunca aceitou Jesus. E ela disse no culto: irmãos, eu orei 34 anos pela salvação dele. E ele não quis, só que dentro do hospital, o Senhor fez a obra. Dentro do hospital, o Senhor tratou com Marcos e Jesus salvou ele. Né? Ele aceitou Jesus ali no leito de dor, lá no México. Então, queridos, o que eu entendo com isso? Lógico que nós queremos, que vocês que têm esposo que não é crente, ou vice-versa, ou filhos, lógico que nós queremos que eles aceitem a Jesus e que caminhem conosco. É a nossa vontade, lógico. Já pensou? As irmãs que os seus maridos não são crentes, elas querem seus maridos, né, Lu? A gente ora pelo marido da Lu. Claro que a Lu quer o seu esposo aqui do lado. Isso é óbvio. Mas nós temos que entender que o melhor é a salvação, né? Então, se você está orando pelo seu marido e Jesus já prometeu salvar, fique tranquilo. Jesus vai tratar. Jesus vai tratar, nem se for lá na última hora, no leito de dor. Jesus vai tratar e Jesus vai salvar. Tá bom? Então, não se desespere. Continue orando. Ninguém sabe o que Deus vai fazer. Uns Jesus salva e começa a caminhar junto com a esposa, com o esposo, e faz a obra e é uma bênção. Mas outros, Jesus salva lá no leito e leva embora. Então, não se preocupe, tá bom? Então, vocês agora vão pegar os seus pedidos, que cada um fez. Vocês vão vir e colocar aqui no altar do Senhor. Todas já entregaram? Quem não entregou ainda? Pode vir todo mundo, mas vamos tentar aqui o distanciamento. E vocês querem vir para frente? Eu ia fazer diferente, eu não falei para elas. Eu ia que cada um de vocês trouxessem aqui no altar o seu pedido. Tá? Semana que vem a gente faz assim. Cada um trazer o seu pedido no altar, mas isso também não importa muito, não. Cada um traz o seu pedido no altar. Quem quiser vir para frente, aqui, assim, aqui, venha. Se todos quiserem vir, quem não quiser também não tem problema. E nós vamos orar. Quero convidar aqui o irmão Carlos, a Zilma, as obreiras, o irmão Dorival, Vera, Lucinéia, para a gente, Neide, para nos ajudar aqui impondo as mãos nos pedidos. Olha, nem um sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Irmão Félix, vem também, irmão Félix, nosso evangelista. Nem um sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Se você quiser vir à frente, nós vamos estar orando pelas famílias agora. E nós aqui vamos estar colocando as mãos sobre os pedidos. E toda quarta-feira, você vai fazer o seu pedido e vai colocar aqui, nós vamos orar e vamos colocar na nossa caixinha. E vão guardar. No dia 11 de setembro, na hora do nosso congresso, nós vamos de novo apresentar a caixinha e depois a gente queima os pedidos de oração. Tá bom? Mancida, vem nos ajudar. Mancida, vem nos ajudar aqui a orar.